Fala pessoal, tudo bom? Você conhece alguém que já perdeu um drone? Eu conheço várias pessoas. E por incrível que pareça, o erro parece ser sempre o mesmo. Eu quero te dar uma dica. É uma dica simples, mas ela faz toda a diferença na hora de você levantar o seu drone. Bom pessoal, então vamos lá. O que geralmente acontece? Quando você está com o seu drone no ar e você perde o sinal, né? Às vezes acontece, vocês sabem que acontece de você perder o sinal. Se o teu drone perde o sinal, geralmente a configuração que as pessoas deixam, por padrão, é o Return to Home. O que essa opção faz, né? Essa opção diz o seguinte para o drone: perdeu o sinal, está acabando a bateria, volta para o local aonde você subiu, tá? Então o drone ele vai subir de acordo com a configuração que você colocou, né? Porque você seta isso também. Eu quero que antes dele voltar ele suba 30, 80, 100 metros e depois volte e desça aonde ele subiu. O que acontece é que nem sempre a gente pode usar essa opção e as pessoas esquecem de alterar isso de acordo com o tipo de voo que elas vão fazer. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito. Eu faço muita imagem interna com o drone. Por exemplo, se eu for fazer uma imagem aqui dentro do barracão da Giga e eu esqueço de setar essa configuração e o meu drone perde o sinal, o que vai acontecer? O meu drone vai tentar voltar para o local da onde ele subiu. Para isso ele vai subir e tentar fazer o trajeto de volta. Só que se isso acontece e o meu drone sobe, eu tenho um telhado aqui. Então quando ele subir ele vai bater no teto e eu vou provavelmente perder meu drone. Então existem mais duas configurações que a gente pode setar aqui no drone, que é o Hover e o Landing. O que são essas configurações? O Landing diz para o drone pousar. Então perdeu o sinal, aconteceu qualquer problema, o drone vai descer. E o Hover, ele vai planar, ele vai ficar no lugar, exatamente onde ele está. Então um exemplo, esses dias eu fiz uma imagem onde eu tinha um rio e em cima eu tinha um túnel de árvores. E eu estava fazendo a imagem em cima do rio, embaixo das árvores. A opção que eu usei foi o Hover, porque se acontecesse qualquer coisa, o drone ia ficar exatamente onde ele está, não ia fazer nada, ele ia ficar paradinho ali, até eu resolver o problema. Se eu esqueço de setar isso e coloco o Return to Home, o drone vai subir e vai bater nas árvores. Se eu coloco o Landing, o drone vai descer e vai cair na água. Aí você pode estar pensando, tá, mas se ele ficar parado lá, como que eu vou pegar? No meu caso, se ele ficasse parado lá, eu ia por dentro do rio e ia ficar esperando o drone descer e ia segurar ele com a mão. Então, eu não ia perder meu drone, né? O rio era raso, então eu tinha essa possibilidade. Digamos que você vai fazer imagens em uma quadra esportiva. Você pode usar o Landing, né? Se ele perder o contato, ele vai descer, porque embaixo ali da quadra, desde que não tenham pessoas, não tem problema nenhum ele descer. No caso do barracão, novamente aqui, que a gente tem um monte de prateleira, tem um monte de mesa, eu usaria o Hover, porque ele pode descer no canto de uma mesa e cair e quebrar a hélice, ele pode descer muito perto de um móvel e isso pode me trazer problemas. Então nunca esqueça, sempre que você for levantar o seu drone, sete essa configuração. Primeiro você tem que estudar e ver que tipo de voo você vai fazer, para você saber qual dessas opções você vai usar. E existe ainda uma opção que o drone ele vai descer aonde está o controle, tá? Eu vou falar disso num próximo vídeo, mas só resumindo aqui, quando que eu uso isso? Imagina aí que você esteja fazendo imagem dentro de um barco, no mar, enfim, qualquer lugar, e esse barco está se deslocando, ou um carro, ele está se deslocando. Então, o drone, se ele voltar aonde ele subiu, ele vai voltar lá atrás. Então, o certo é que ele volte aonde o controle está. Então, você também tem essa opção. São várias as opções, as configurações são inúmeras e às vezes por causa de uma configuração tão boba como essa, você pode perder o seu drone, como foi o caso de algumas pessoas que eu já presenciei, infelizmente. Espero que você tenha gostado dessa dica, desse vídeo. Deixe o seu comentário, a sua dúvida se você tiver e até o próximo vídeo.